Muita gente sabe da beleza que é o funcionamento dos bisfosfonatos, mas também muita gente fica com medo dos possíveis efeitos colaterais deles. Meu nome é Ana Clara, eu sou reumatologista sócia da Abraço e eu venho aqui desmistificar os efeitos colaterais do uso de bisfosfonatos. Dos mais temidos efeitos colaterais, tem dois que se destacam, que é a osteonecrose de mandíbula e a fratura típica de fêmur. A osteonecrose de mandíbula acontece quando a gente tem uma lesão na cavidade oral, geralmente na gengiva, que persiste por mais de 8 semanas, com exposição óssea sem melhora. Ela pode ter dor ou não pode ter dor. A depender de alguns fatores de risco, ela pode ir de 1 para 100 mil casos até 1 para 10 mil casos. Mas mais de 90% dos casos de osteonecrose de mandíbula vão acontecer quando a gente está usando bisfosfonato para tratamento de neoplasias, ou seja, não é a sua maioria que acontece quando a gente está tratando osteoporose. Os fatores de risco para osteonecrose de mandíbula são o uso de bisfosfonatos intravenoso, é maior do que o via oral, e também é levado em consideração o tempo de uso. Outros fatores não são tão dependentes do uso da medicação, mas sim do próprio procedimento do dentista ou do bucomaxilo e das condições de higiene pré-existentes desse paciente. Dessa forma, manter uma higiene bucal regularmente e verificar as condições odontológicas antes do início do tratamento com bisfosfonatos seria muito interessante para diminuir o risco da osteonecrose de mandíbula. E agora falando sobre a fratura atípica. A fratura atípica, ela é diferente da fratura típica por conta do local que ela vai acontecer no fêmur. A fratura atípica do fêmur deve estar distal ao trocânter do fêmur, ou seja, ela é na região diafisária. Pode acontecer um espessamento cortical, existe um bico que pode acontecer na região lateral do fêmur e a fratura vai se estendendo até ter ou com trauma de baixa energia ou nenhum trauma acontecer essa fratura. Pode ocorrer um pródromo com uma dor na coxa previamente. Ela é também relacionada ao uso de bisfosfonatos, geralmente. Existem alguns fatores de risco, que são pacientes asiáticos, pacientes abaixo de 70 anos, que têm maior densidade mineral óssea, que têm alguma alteração na angulação do eixo femoral, que tiveram uso de corticoides previamente, e o mais importante em relação à fratura atípica. Para cada fratura atípica que acontece, cerca de 160 fraturas típicas não ocorrem. Ou seja, nós temos também eventos raros indo de 3 a 50 por 100 mil. Moral da história: o uso de bisfosfonatos previne muitas fraturas. A gente precisa tomar cuidado sim com a possibilidade de efeitos colaterais, mas provavelmente a gente precisa pensar que esse paciente precisa ser tratado, mitigando aí o risco de ter uma fratura. Bora tratar a osteoporose?